Nós estamos em Efésios e estamos lendo a carta sobre a igreja. E falamos das bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo, ele começou a narrar essas bênçãos a partir do versículo 4, dizendo que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis. Ele nos predestinou em amor. Fomos adotados como filhos. E por causa de Jesus Cristo, a gente vive todas essas bênçãos. E hoje eu quero continuar a partir do versículo 7, falando mais dessas bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E eu quero muito a sua atenção, porque eu quero muito que você saia tocado deste lugar com uma sensibilidade espiritual nesses dias. Uma sensibilidade espiritual venha sobre sua vida. Essa é a minha oração. Diz assim a palavra de Deus em Efésios 1:7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Aleluia! Apóstolo Paulo começa dizendo que temos redenção por meio do seu sangue. Eu não sei como alguém consegue colocar todo o evangelho num versículo só, mas o apóstolo Paulo consegue. Nele temos a redenção por meio do seu sangue e perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Aqui está o evangelho inteiro. Aqui está a declaração que o Filho nos libertou. E a palavra redenção aqui significa resgate de alguém que era prisioneiro, de alguém que tinha uma sentença de morte decretada. Redenção é ser comprado mediante o pagamento. Eu era propriedade de alguém, agora sou propriedade de outro. Mas não é só redenção, é perdão. O apóstolo Paulo diz que nós somos redimidos e perdoados. E às vezes pensamos que é a mesma coisa, mas não é. Redenção é que Jesus Cristo nos comprou. Comprou com o quê? Com a moeda de sangue. Mas ele não só nos redimiu, ele nos perdoou. Redenção, ele pagou o preço por mim. Mas ele não apenas me comprou com dívida e tudo, ele me perdoou. É mais ou menos assim. Nós temos empresas que compram dívidas dos outros. Alguém já ouviu falar sobre isso? Ela compra a dívida do outro para depois cobrar do outro. Mas o que Jesus fez foi assim: ele nos comprou com a dívida e tudo, pagou o nosso preço e não nos cobrou, nos perdoou. Aleluia! A gente foi comprado pelo sangue dele. Só que a gente devia muito. Só que ele nos comprou com dívida e tudo, e ele nos perdoou. Ele não nos comprou e depois iria cobrar de nós. Ele nos comprou e nos perdoou. Ou seja, aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, neste exato momento, não existe qualquer acusação registrada nos céus ou na terra contra você. E isso é tão poderoso, que o apóstolo Paulo reforçou isso de uma forma profunda em Colossenses 2,14. Ele disse assim: e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades, meu Deus, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Sabe o que é isso? É que existia um documento espiritual com a nossa dívida diante de Deus. Era um lembrete de que nós éramos pecadores, escravos e condenados. Mas Jesus pegou esse documento. E você sabe para onde é que ele foi para esse documento? Ele foi para a cruz com ele. Em termos teológicos,
Isso aqui é a expiação substitutiva. Jesus toma sobre si a penalidade e troca a nossa penalidade pela sua justiça. Imagine o seguinte: imagine um pergaminho antigo, manchado, desfigurado. Cada mancha é um pecado, é uma transgressão nossa. Cada linha nele é uma acusação contra nós. Ele nos acusa constantemente, esse pergaminho, constantemente nos lembrando da nossa dívida, de um preço que a gente jamais poderia pagar, de um fardo que a gente jamais poderia carregar, de uma condenação que a nossa alma jamais poderia se livrar, de uma sentença inescapável. Mas então uma cena inesperada acontece. Vem um inocente filho de Deus, pega esse pergaminho e ele caminha com ele para a cruz. E quando ele é crucificado, os pregos romanos não atravessam somente a sua mão, atravessam a sua mão e esse pergaminho com todos os nossos pecados. É por isso que Jesus Cristo não foi para a cruz sozinho. Nós fomos crucificados com ele. E porque nós somos crucificados com ele, nós ressuscitamos com ele. Os cravos não só atravessaram as mãos de Jesus, eles atravessaram a nossa condenação. E isso está além da compreensão humana. E por isso o nosso pecado foi anulado. E o apóstolo Paulo diz que ele despojou os poderes e autoridades. Fez dele um espetáculo público, ou seja, na cruz não houve apenas um sofrimento de um homem, houve uma batalha, e Cristo a venceu. O texto diz que ele pegou o nosso pecado, retirou a autoridade, e despojou os poderes do inferno, do diabo. É como se o inferno olhasse para os nossos pecados e dizia assim: olha o pecado deles, olha a corrupção deles. E então Cristo os despoja de tudo, os deixa nus, derrotados e humilhados, e faz deles um espetáculo para todo o cosmo ver. É por isso que diante de Jesus Cristo, ninguém pode apontar o dedo para nós. Nós somos salvos e remidos pelo sangue de Jesus. Sabe, o apóstolo Paulo está fazendo uma analogia a que os reis naquele tempo faziam. Quando um exército conquistava o outro, um rei vitorioso amarrava os generais e o rei que perdeu e arrastava ele pelas cidades, envergonhando eles. Sabe, é isso que Jesus Cristo vai fazer. Ele vai arrastar todo o inferno, envergonhando o inferno por causa daqueles que ele salvou. É exatamente isso que Jesus Cristo está fazendo. Na cruz, ele retirou todo o poder do inferno sobre nós. A ideia central deste versículo é que nós somos livres. E era quão bom seria se você entendesse isso pelo Espírito. Alguns aqui dormiriam muito bem se você souber que Jesus Cristo te redimiu e te perdoou pelo poder do sangue dele. E por que ele fez isso? O versículo 7 diz: pelas riquezas da graça de Deus. Ou seja, porque ele te ama, porque ele quis. É a graça que grita no ouvido do cristão: seus débitos estão cancelados, sua culpa está apagada. É a graça que te veste de pureza angelical. É a graça que purifica o pecador, como se ele nunca tivesse transgredido nenhum só mandamento de Deus. É a graça que dá força à alma para passo a passo buscar ser mais parecida com Jesus Cristo. É a graça que revela o imenso amor de Deus, o Rei que deu tudo de si. Nele temos a redenção, por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus. Isso é o Evangelho. E o Evangelho, ele não é Deus pegando uma pessoa infeliz e fazendo-a feliz. Isso acontece, mas é secundário.
Mas o evangelho é Deus encontrando uma pessoa morta, escrava em seus pecados, e libertando-a, e dando vida e vida em abundância. Então avivamento não é, eu era infeliz, agora eu sou feliz. Avivamento é, eu era perdido e agora eu sou salvo. É o que o apóstolo está dizendo, é essa bênção espiritual nas regiões celestiais, no versículo 7. E no versículo 8 ele diz assim: o qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Deixa eu ler na NVT aqui. Generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela toda a sabedoria e todo entendimento. Esse versículo aqui ele merece metade da mensagem. Porque a primeira palavra que me chama a atenção nesse versículo aqui é derramou. Diga derramou. Você não foi atrás. Você não conquistou. Você não fez esforço. Ele simplesmente derramou sobre você o quê? Sabedoria e todo entendimento. E eu preciso que você preste atenção aqui. Aqui fala de uma sabedoria e de um entendimento superior. Fala de graça concedida aos homens para entender a vontade divina. Fale para a pessoa que está do seu lado. É graça para entender a vontade divina. É graça para você saber o que Deus está fazendo. Preste atenção no que eu vou dizer, que a sua vida vai mudar hoje. Sabedoria que é Sofia. O que é isso? É conhecimento que olha para o coração das coisas, que entende ela como elas são. E a palavra entendimento aqui, e eu gosto muito da King James 1611, que fala prudência, que é phronesis, que é compreensão que leva a agir corretamente. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que por causa do sangue de Jesus, nós somos redimidos, nós somos comprados, nós somos perdoados. E Ele nos deu sabedoria, saber como as coisas são, e prudência, agir como devemos agir, por causa daquilo que nós recebemos. O que ele está dizendo? Ele está dizendo para você saber se manifestar da maneira correta. É você ter sensatez para tratar os assuntos espirituais. Nós temos sabedoria e entendimento? Como nos comportamos no culto? Como você se comporta no culto te diz se você tem sabedoria e entendimento sobre o culto. Se você sabe se comportar num culto, é porque Deus te deu sabedoria e entendimento. Como você se comporta numa célula? Ou você acha que é só uma reunião? Uma treliçazinha que a igreja criou para você, sabe, não andar desgarrado aí e ter uma reunião semanal. Ou você encara ali como um lugar de comunhão e de presença de Deus. Como é que você se comporta na adoração? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Como é que isso mexe com você? Porque se Deus não derramou sobre você sabedoria e entendimento, você não sabe o que fazer com isso. Porque você não tem graça concedida para entender as coisas de Deus. Compreensão correta. Sabe, eu quero apenas arranhar a superfície hoje. Mas eu cada vez que eu leio a Bíblia, eu penso que a igreja está fazendo muitas coisas erradas. Por exemplo, eu não sei se existe esse negócio de culto online. Eu tenho minhas dúvidas. Talvez seja bom para alguém que está trabalhando de madrugada, para alguém que perdeu o culto, estava doente. Mas é difícil você entender esse versículo aqui, compreensão, sabedoria, discernimento, prudência. Você está deitado numa cama assistindo a mensagem do pastor. Porque não há reverência. Alguém está me entendendo, irmão? Eu sei que a tecnologia nos ajuda a aprender sobre Deus. Nos ajuda a nós não estarmos mais aptos a algumas coisas que a gente não teria tempo. Mas deixa eu te falar, qual é a maneira digna de agir quando nós estamos num culto diante do Senhor? O apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele generosamente derramou em excesso, sobrando, excedendo sabedoria e entendimento, prudência. Sabe, tem gente que enquanto o culto começa, ele já fica perguntando quando é que vai terminar. Ou ele está sem entender o que está acontecendo.
ele não tem percepção espiritual. É porque não foi derramada sabedoria e entendimento sobre ele. Mas tem alguns que basta uma frase. A gente está cantando aqui: Yahweh, és minha canção. Yahweh, tens meu coração. O que isso representa para você? É só uma boa melodia? Ou isso interfere na sua vida? Ou seus olhos conseguem enxergar um pouco mais? Porque você já pensou num desastre? Que é você ser um gênio sem qualquer utilidade no reino de Deus? Você ser um conhecedor de todas as coisas e não saber como o mundo espiritual se move? É você ser um erudito desse mundo, mas não saber nada sobre o reino de Deus? É você ser um questionador dessa era, cheio de certezas e porquês, mas você não ser transformado pela loucura do evangelho? Porque a sabedoria humana, no máximo que ela faz é construir torres que não chegam ao céu. É labirintos de razão que não terminam em respostas. Mas Deus, em sua simplicidade, revela o seu coração, derrama sabedoria e entendimento. E não é com a mente que a gente recebe isso. É somente com a fé que a gente pode ver. Se o Espírito Santo não derramar sobre você, você nunca terá. Isso não te perturba? Isso não lhe provoca saber tantas coisas e não saber os mistérios de Deus? Isso me inquieta, sabia? E eu quero falar apenas de um conhecimento básico: perdão dos pecados. No dia que nós tivermos a revelação do que é ter perdão dos nossos pecados, nós nunca mais acordaríamos do mesmo jeito. No dia que Deus revelar o que custou aos céus o perdão dos nossos pecados, temos o entendimento, a ciência sobrenatural sobre isso. Sabe, as pessoas estão querendo adorar a Deus com a mente, quando só é possível no Espírito. As pessoas querem entender a Bíblia com a mente, quando só é possível no Espírito. Deus precisa derramar sobre nós sabedoria e entendimento. Deixa eu te levar a um lugar agora. Pegue o homem mais inteligente desse mundo e vamos levá-lo a 2000 anos atrás agora, e colocar ele vendo Jesus Cristo sendo crucificado. Então você conta a história de Jesus para ele, e então ele analisa tudo e ele vai dizer: é um mártir, é um grande homem, é um homem que está sendo injustiçado, é uma alma nobre que está morrendo, é alguém que ensinou o que acreditou e por não se retratar preferiu morrer. Sabe o que é isso? Isso é inteligência aplicada a um fato. Isso é análise lógica e coerente. Qualquer historiador poderia dizer: conheço Jesus, e eu tenho capacidade de avaliar todo o efeito da vida de Jesus sobre a história da humanidade, inclusive como as suas palavras se fundiram à cultura, à política, à filosofia, à ética e até à economia ocidental principalmente. Só que ele fala do cérebro, ele não fala do coração. Ele não me mostra o principal, porque ele não enxerga, porque só enxerga em quem Deus derrama sabedoria e entendimento. Nele temos a redenção por meio do seu sangue e perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Sabe, essa pessoa, ela esteve na cruz, ela viu tudo, mas ela não viu Deus. Ela viu tudo, mas não viu Deus escondido dentro daquele carpinteiro. Ela viu Deus, mas não experimentou sua maravilhosa graça. Ela não foi iluminada pelo Espírito Santo. E eu te pergunto: você consegue ver o mistério? Imagina um mistério tão profundo que mesmo os mais poderosos desse mundo não podem sondar. Pois aquilo que os olhos jamais ouviram, os ouvidos jamais ouviram e nem a mente conseguiu conceber,
Deus deu aqueles pelo Espírito. Deus deu aqueles pelo Espírito. Sabe, somente o Espírito te ensina que o infinito se torna finito, que o eterno se torna tempo, que o invisível se torna visível, que Deus se torna homem e que na cruz nós somos salvos. Quem poderia imaginar que o Rei da Glória se vestiria de humildade e se entregaria no sofrimento humano? Por isso, se Deus não derramar sobre você, você nunca vai ter. Por isso a gente vai ficar falando o evangelho a vida toda e você não vai saber nada. Porque toda ciência vem da mente humana, mas toda compreensão espiritual vem de Deus derramando sobre nós. Não adianta procurar nos corredores das melhores bibliotecas. Não adianta procurar, sabe, nas mentes mais brilhantes. Não adianta forçar a artificial mais potente. Não é através da sabedoria desse mundo. É uma compreensão tão maravilhosa. É um sussurro do Espírito em nossas almas. É um assombro que acontece quando Deus vem. Mas deixa eu te ajudar um pouquinho mais. Olha o que aconteceu em Marcos 5, 27. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar seu manto, ficarei curada. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu o seu corpo que estava livre de seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou o meu manto? Você consegue ver o que está aqui? Sabe, a familiaridade do texto te tira o mistério. Mas presta atenção, vem comigo. Vamos entrar dentro da alma dessa mulher. No silêncio de uma alma aflita. Ela caminha no meio da multidão. Ela não tem nome. Ela é marcada por anos de sofrimento. Ela está sangrando, ela é excluída, ela tem dor. Então ela ouviu falar de um homem santo, portador de graça e poder. Não está escrito em nenhum lugar. Não tem nenhuma outra fonte para ela. Ela simplesmente alguém derramou sobre ela algo. Então, com passos tímidos e trêmulos, ela se aproxima do seu mestre. Sem voz, porque ela não tem coragem para isso. Ela diz assim: se eu apenas tocar ele, só tocar. Sabe, não perca o interesse, porque o melhor vem agora. Então, num instante, a cura invade a vida dela. As correntes que a prendiam são quebradas. A vida que ela não tinha, ela passa a ter. O perdão que ela não tinha, agora ela já tem. A escuridão que estava sobre ela, agora se dissipou. A mentira, agora tem a verdade. Ela estava perdida e agora foi achada. Isso tudo porque algo foi derramado sobre ela. Então Jesus pergunta assim: quem me tocou? Jesus poderia ter falado assim: quem furtou esse milagre? Porque eu não queria dar. Mas o Espírito Santo derramou sobre ela. Não tem registros filosóficos que ajudam ela nessa hora. Não tem lógica humana nessa hora. A razão precisa se dobrar do outro lado da esquina. Porque não foi um toque físico, foi um toque de fé. Uma confiança que veio por causa do mistério revelado. Por causa do conhecimento e da sabedoria que foi derramada sobre aquela mulher. Agora minha pergunta é: o que ela soube que nenhuma outra pessoa sabia? Ou melhor, quem contou para ela? Não tinha histórico disso. Jesus nunca tinha feito isso antes. Quem falou isso para ela? Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Existe um mistério que está disponível para todos que buscam. Mas mais um exemplo. Lucas 23, 39. Um dos criminosos que estavam ali dependurados, lançavam-lhe insultos. 2 ladrões numa cruz. Um está dizendo: você não é Cristo. Então, se você não é Cristo, salva-se a si e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo:
Você não teme a Deus? Vamos lá, gente, por favor. Eu sei que hoje é complicado, porque se Deus não te der, você nunca vai ter. Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: eu garanto, você estará comigo no paraíso hoje. Deixa eu falar uma coisa. Aqueles olhos não poderiam ver, aqueles ouvidos não poderiam ver, aquele coração não poderia entender isso. Não há fatos suficientes para aquele homem compreender isso. Não tem ordem lógica para ele entender aquilo. Pensa comigo, como explicar que aquele ladrão viu no moribundo crucificado, sangrando, Deus? Como explicar que aquele ladrão em estado de morte viu Deus naquele homem praticamente surrado a noite toda? Certamente não foi racional. Deus derramou sabedoria e prudência sobre aqueles que Ele salva. Mas o que parece ser algo difícil para alguns é exatamente ao contrário. Não tem a ver com QI, tem a ver com a sua maravilhosa graça. Talvez isso é um dos motivos do fervor missionário da igreja. Porque você pode pregar em Harvard, ou pode pregar na tribo mais selvagem do mundo. Eles não precisam ler, eles não precisam escrever. Você só precisa pregar o evangelho, e a graça de Deus vai derramar sabedoria e entendimento naquele lugar. Esse é um dos segredos da obra missionária. Porque a gente não conversa com uma pessoa sobre o evangelho a partir do QI dela. A gente conversa a partir do Espírito Santo que vai tocar a alma perdida dela. Prega o evangelho e você vai ver sabedoria e entendimento sendo derramado no lugar. Agora eu preciso ser sincero com você, igreja. Você tem essa sabedoria e esse entendimento? Olha para mim aqui agora, não muda de canal não. Larga esse celular aí. Para de ver a apuração. Ela não vai mudar nada a sua vida. Isso foi lhe dado quando uma canção toca, o seu coração se enche de clamor, de paixão, de desejo por Jesus. Quando você abre a palavra de Deus, a sua frequência cardíaca muda. Porque senão, você não recebeu. Você é apático no culto? Você é daqueles que fica esperando o culto acabar? Ou você entendeu? Os seus olhos se enchem de lágrima quando pensa na cruz? O nome de Jesus é doce na sua vida? Porque o apóstolo Paulo diz que Ele nos perdoou, Ele nos redimiu pela riqueza da sua graça e derramou sobre nós sabedoria e entendimento. Sabe o que Ele está dizendo? De um povo que sabe o que está acontecendo quando está cultuando. De um povo que sabe que céus e terras se encontram em algum momento da história. O seu coração confessa e se espanta com Deus. Ou talvez o maior de todos os testes, quando você senta com alguém, o seu assunto é Ele. Porque eu te falo aqui, eu prefiro conversar sobre experiências espirituais do que ter um curso de 1 hora com um mentor bilionário. Eu não sei nem se eu vou contar isso nesse culto. Acho que eu vou. É tão doido, porque só com conhecimento e entendimento você vai acreditar nisso.
Eu vou contar. Há uns anos atrás, talvez uns 2, eu estava ali atrás, conversando com um homem, e ele é casado com uma costureira, que fez algumas coisas para nós aqui, eu não lembro mais quem ele é. Cortinas, né? Ela fez as cortinas para a gente aqui. E aí ele perguntou assim: você é o pastor da igreja? Eu digo: sou. Aí ele começou a me perguntar algumas coisas da igreja, eu comecei a falar. E aquele homem tinha algo de diferente. Ele já era um senhor, e eu perguntei: quem é o senhor? Ele disse: eu sou fulano de tal, eu sou um pastor jubilado da Assembleia de Deus. Quando se ouve essa palavra jubilado é porque são 50 anos de pastoreio. Aí eu falei assim: me conte a sua história. Primeiro ele tinha perguntado sobre essa igreja, sobre os vários cultos que a gente estava fazendo. Aí ele começou a contar a história dele. Na hora que ele começou a contar a história dele, eu comecei a ter vergonha de ser pastor. Aí ele começou a falar daquele jeito simples, com aquelas frases que não são tiradas de livros, com aquele coração cheio de amor por Jesus. E ele começou a me contar como é que ele evangelizava no interior do Maranhão. Aí ele disse que andava com 2 sacolinhas, que ele tinha a roupa dele, a roupa que ele trocava e a roupa do culto com a Bíblia dentro. E eu falava: por quê? Que eram sacolas de plástico. Ele disse: porque a gente tinha que nadar pelos rios. E ele começou a contar. E eu falava: e vocês iam por onde? Ele disse: a gente não sabia, a gente só orava e ia andando. E a gente passava pelos rios, quando chegava numa casa, no vilarejo, então a gente tirava a nossa roupa, colocava a roupa do culto, o paletó, falou que era marrom, e tirava a Bíblia e pregava. E aí ele começou a me contar os milagres e as maravilhas que iam acontecendo nesses cultos. Milagres que hoje nós não vemos mais. E ele começou a falar de um evangelho tão simples para mim. Por que você fala isso? Gente, porque a gente sabe quando algo afeta o coração. Vamos lá. A gente sabe quando algo afeta o coração. A gente sabe que paixão não é silenciosa. A gente sabe que sacrifício é visível. A gente sabe que renúncia não é abstrata. A minha pergunta: existe afeição por Cristo em suas entranhas? Para pregar hoje na igreja o sobrenatural está tão difícil, que é como tirasse uma multidão do shopping e levasse ela lá para o Museu de Louvre e passasse um mês lá dentro do Museu de Louvre. Não estou entendendo, pastor. Já pensou uma multidão aqui no shopping? Todo mundo quer ir para a praça de alimentação comer. Aí você pega todo mundo e coloca nos corredores do Louvre para poder apreciar aquelas obras de diversos artistas, de diversos tempos e de diversas formas. Aí você vai falar: mas muita gente lá ia procurar logo uma lanchonete, ia procurar logo sair. Claro, sabe por quê? Porque tem gente que não sabe ficar num lugar daquele, porque não tem sensibilidade. É a mesma coisa. Alguns têm sensibilidade de um estádio de futebol, mas não têm sensibilidade de um louvor e adoração a Jesus. Alguns, como eu estava hoje no final do Brasil e Argentina, faltando 1 segundo da final do futsal mundial, a gente estava tremendo. Foi bom, não foi? Na hora que acabou o jogo, todo mundo começou a gritar. Pelo menos lá em casa. Sabe, você fica nervoso. Mas se Deus não derramar sabedoria e entendimento, você não tem sensibilidade no culto nenhuma. Pode ter o melhor fundo musical, pode ter o melhor argumento teológico, mas você não consegue ver o que é belo,
o que é profundo. Você quer ir para a praça de alimentação comer, e você não quer experimentar da presença de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. As demandas do reino de Deus são tão grandes que somente os que têm sensibilidade por Jesus Cristo poderão cumpri-la. Tem gente que não aguenta o culto. Que hora que ele vai terminar? Tem outros que em lágrimas pedem: Senhor, nos dá a eternidade aqui. Isso aconteceu com você? Isso existe em você? Você tem fome enquanto alguém está expondo a palavra? Você está com fome de comer? Você é levado a um outro lugar enquanto adora? Ontem, para muitos aí que não sabem, eu estou doente há 15 dias. E minha esposa já está no quarto culto aqui, pensando que eu vou desmaiar a qualquer momento. Ela está preocupada comigo aqui. Ontem eu falei: Senhor, minha alma está muito inquieta. Eu nunca fiquei doente tanto tempo. Eu nunca fiquei tantos dias sem dormir. Eu nunca tive tanta dor de cabeça. Senhor, o que está acontecendo? Eu estava muito inquieto. Aí eu liguei a televisão e lembrei de uma música que diz assim: calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei vida eterna com Deus. Sabe o que significa isso aqui? Naquele momento eu tive um banquete espiritual. Calmo, sereno e tranquilo. Sinto descanso naquele que me perdoou, naquele que me salvou, naquele que é dono dos meus dias. A minha alma repousa no esconderijo do Altíssimo. Sabe o que é isso, irmão? Isso é sabedoria e entendimento derramado pelo Espírito Santo na sua igreja. Se você não tem isso, você precisa ter. Se Deus não lhe deu isso, é porque você ainda não foi abençoado nas regiões celestiais. E o pior, você pode nem ter sido ainda adotado como filho dele. Mas Paulo chega ao versículo 9, ele nos diz assim: e nos revelou o mistério da sua vontade. Mais uma vez a gente chega num lugar onde mente humana alguma pode chegar. De acordo com o seu bom propósito que estabeleceu em Cristo. Eu não sei se você percebeu, mas em 14 versículos, Paulo citou Cristo 10 vezes. Mistério não é um segredo místico. Não é algo que é revelado somente para alguns. Mistério não é algo que é incompreensível para a mente humana, mas é algo que a mente humana desassistida não pode conhecer. Tem alguém aqui? Mistério é aquilo que, desassistido de Deus, você nunca vai saber. Mas mistério é aquilo que, se Deus te tocar, você vai conhecer. Sabe, é verdades divinas ensinadas por Deus. Porque tem sabedoria que somente vem de Deus.
tem informação que somente a igreja tem. É por isso que João mandou 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia. Ele chegou para uma igreja que estava sendo morta há centenas e centenas de pessoas, Esmirna, e disse: Esmirna, eu sou o começo e eu sou o fim. Você sabe o que Jesus estava dizendo para ela? Não importa se te matam agora, eu te criei e eu estou te recebendo na eternidade. Isso são verdades que só a igreja pode ter. É por isso que ele falou para a pequena igreja de Filadélfia: ei, você é pequena, fica tranquila, mas eu tenho uma porta aberta para você. Você vai sobreviver e as portas do inferno não vão prevalecer sobre você. Sabe, tem coisas que só a igreja sabe. Tem coisas que os demônios rangem os dentes, esbugalham seus olhos, porque a gente descobre pelo Espírito. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que existe um desvendar de Deus para nós que nem mesmo os anjos entendem. Tem alguém aqui, meus irmãos? Tem alguém aqui? Sabe, a gente não vai estar em piscina rasa nesses dias. Não tem como a gente entender Efésios e ficar na piscina rasa nesses dias. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui em 1 Pedro 1,12. Eu quero ler na Nova Tradução Linguagem de hoje. Versículo 12, diz assim: quando os profetas, botou aí? Isso, obrigado. Quando os profetas falaram a respeito das verdades que vocês têm ouvido agora, presta atenção. Lá atrás, os profetas falaram das verdades que nós ouvimos agora, Deus revelou a eles que o trabalho que faziam não era para o benefício deles, mas para o bem de vocês. Os mensageiros do Evangelho que falaram pelo poder do Espírito Santo mandado do céu, anunciaram a vocês essas verdades, essas coisas que até os anjos gostariam de entender. Olha para mim aqui. Os profetas, eles foram jardineiros no tempo passado, que plantaram uma semente que nem eles colheriam fruto. Isaías não sabia exatamente o que estava profetizando. Oséias não sabia o que estava fazendo. Mas isso é para esse tempo, é para a plenitude dos tempos. Os profetas eram arquitetos de uma obra invisível que somente a igreja de hoje entenderia. Os profetas estavam construindo para nós hoje. Até os anjos no céu estão perguntando o que aquele povo está vivendo. Ou você acha que um anjo não se pergunta como é que Deus pode viver dentro de um pecador? Como é que o Espírito Santo pode viver dentro de alguém? Como é que uma bomba nuclear chamada Espírito Santo pode viver dentro de uma lâmpada de 12 volts? E essa lâmpada não explode? Por favor, meus irmãos, por favor. Não tem como querer autoajuda, não tem como querer solução para o dia de amanhã. Sabe, a gente precisa de verdades divinas que nos ancoram para a eternidade. E aí o apóstolo Paulo termina com algo incrível. Isto é, qual é o mistério? O mistério é este: fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. E aqui temos o propósito de tudo nessa epístola. Aliás, aqui é o propósito central da Bíblia. Eu preciso falar. Eu já estou com idade suficiente para ter coragem. Eu queria poder abrir a cabeça de alguns de vocês agora e jogar pelo menos um Novo Testamento lá dentro. Porque por falta de base teológica mínima que vocês não estão entendendo o que eu estou falando aqui agora. Enquanto uns estão bocejando aí, você deveria estar agora envergonhado por não estar entendendo os mistérios de Deus que é revelado pela graça dele, que é favor imerecido. Que os profetas estão profetizando há 5.000 anos e que é para a plenitude dos tempos hoje, que é para a igreja. É por isso que a igreja hoje está sendo enganada por mensagem de autoajuda.
É por isso que a igreja hoje está sendo enganada por falsos profetas, prometendo uma vida melhor aqui na terra, quando essa terra, nada dela vai surgir, porque ela vai ser restaurada. É por isso que a igreja cada vez fica pior, apesar de estar aumentando de número, porque virou um clube de gente louca pela bênção do amanhã. E quando as verdades bíblicas começam a ser contadas, aquelas pessoas que não têm nenhuma base teológica, nenhuma doutrina, eu não sei nem se são salvas, e a gente começa a falar isso para elas, elas começam a falar assim: que hora que o culto acaba? Convergi todas as coisas em Cristo, que isso me interessa. Pois é, esse é o problema. Esse é o problema, sabe por quê? E quando você está preocupado com amanhã, eu não sei o que vai acontecer em 2025, ninguém sabe. Mas de uma coisa eu sei: o tempo e a eternidade um dia vão se fundir em Cristo. Você sabe o que é isso? O nome disso é reino messiânico. Nós vamos viver o reino messiânico. Você está preocupado com 4 anos de governo aqui no Brasil? Eu vou te dizer, tem 1000 anos com Cristo que você precisa se preparar para estar com Ele. Cristo não vai ser só o cabeça da igreja, não. Cristo vai ser o cabeça de todas as coisas. Tudo estará sob o domínio dEle. E sabe por quê? Porque chegou a plenitude dos tempos. Gálatas 4:4. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, o Espírito Santo desceu sobre nós. E agora nós temos condição de entender esse quebra-cabeça espiritual. O clímax do tempo aconteceu no nascimento de Jesus. E a partir daí, os últimos dias começaram a ser montados. É por isso que cada dia que passa, aquele que busca bebe mais, aquele que busca come mais. E a igreja nunca foi tão funda como ela pôde ir. Sabe, é um paradoxo. Enquanto a multidão está indo pelo caminho estreito, pelo caminho largo, as que estão indo pelo caminho estreito, não é só estreito, é profundo. Estão mergulhando cada vez mais. Sabe, um dia as coisas estavam em desordem. Um dia tudo estava fora do lugar. Um dia tudo estava sem posição. Eu quero te contar que um dia tudo vai ser colocado, porque tudo agora está convergido para Cristo. Existe um mistério, e o mistério foi revelado. É que Cristo agora é um imã do tamanho do cosmo, que está atraindo todos os seus redimidos e sua criação para si mesmo. Eu quero ler para você agora, debaixo desse entendimento profético, Colossenses 1,15, que diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Meu Deus, pois foi do agrado de Deus que ele habitasse em toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Jesus não vai governar apenas sobre homens. Jesus não vai governar apenas sobre os céus. Jesus não vai governar apenas sobre a natureza. Jesus vai governar sobre o inferno, sobre Satanás, sobre potestades, sobre principados. Ele vai governar sobre todas as coisas, porque tudo que existe vai prestar reverência diante daquele a que tudo está sendo convergido. Jesus é o eixo que atrai todas as coisas. Todas as notas dissonantes da história, todos os fragmentos espalhados na criação, tudo que não tem resposta, Deus vai unificar nele mesmo. Nele tudo estará completo. Mas eu preciso fazer uma ressalva antes de terminar.
não são todas as coisas que estarão em harmonia com Ele naquele dia. Nada se converte a Cristo automaticamente. Nada se converge a Cristo automaticamente. Somente os que estão em Cristo. Somente os eleitos, os adotados, os redimidos, os perdoados. 2 grandes movimentos estão acontecendo no mundo agora mesmo. 2 grandes movimentos estão acontecendo agora. E não é na cúpula da ONU. E nem nos... Como é que é o nome daquele negócio que o povo fala? Os galácticos, não, os Illuminatis. Não tem nada a ver com isso. Por que eu vou te falar uma coisa? Ei, homem algum pode impedir essa convergência. Governo algum pode impedir essa convergência. Bomba nuclear alguma pode impedir essa convergência. Guerra nenhuma pode impedir essa convergência. Porque 2 movimentos estão acontecendo. O mundo que será restaurado vai ser convergido em Cristo. E a igreja redimida vai ser convergida em Cristo. E como Isaías não sabia o que estava dizendo, mas a gente sabe, eu leio agora o que Isaías profetizou, mas você e eu pelo Espírito podemos entender. Do tronco, Isaías 11:1, do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo. Sim, um novo ramo que de suas raízes dará frutos. E o Espírito do Senhor estará sobre ele. E o Espírito de sabedoria e discernimento. O Espírito de conselho e poder. O Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer o Senhor. Não julgará pela aparência, nem acusará com base em rumores. Fará justiça aos pobres e tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos. Olha o reino aí. A terra estremecerá com a força de sua palavra, e o sopro de sua boca destruirá os perversos. Vestirá a justiça como cinto, e a verdade como a cinta nos quadris. Naquele dia, o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro estará seguro perto do leão, uma criança os guiará, a vaca pastará perto do urso, os seus filhotes descansarão juntos, o leão comerá capim. Como a vaca, o bebê brincará com segurança perto da toca da cobra. Sim, a criancinha colocará a mão no ninho de víboras. Em todo o seu monte santo não se fará mal, nem haverá destruição. Pois como as águas enchem o mar, a terra será cheia de gente que conhece o Senhor. Naquele dia o descendente de Jessé, Jesus, será uma bandeira de salvação para todo mundo. As nações se reunirão junto a ele, e a terra onde ele habitará será um lugar glorioso. Naquele dia, o Senhor estenderá a mão pela 2ª vez. Sabe por quê? Porque uma vez ele convergiu todas as coisas nele, e nós pecamos. Mas agora ele vai convergir de novo todas as coisas nele, para trazer de volta o remanescente do seu povo. E agora eu quero ler o texto para a gente entender ele todo. Porque a gente não entende, né? Diz assim o texto: nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo. Qual o propósito? Qual o mistério? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Pode ficar em pé no seu lugar. E eu quero dar um conselho para quem pensa muito.
Pare de pensar tanto em tempos e estações. Pare de perguntar quando será. Você sabe por que isso está escrito em Efésios? Isso é para gerar um canto no coração da igreja, aleluia. Porque a igreja está dentro desse plano, aleluia. E não se espanta do que eu vou dizer. Venham guerras, venham crises, venha o inferno, nada será abalado. Porque o que está sendo abalado é o que precisa ser abalado. Mas isso aqui é inabalável. Como é que você tem certeza? Porque Romanos 8:38 me garante isso. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, vamos lá, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você sabe qual é a coisa que eu mais me emociono como pastor? É quando Deus cria uma atmosfera que só um versículo bíblico é o suficiente para mexer com você. É quando a graça dele derrama no lugar que basta ler as escrituras que é suficiente. E a minha oração é que você seja transformado pela graça, o conhecimento, o entendimento que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Fecha seus olhos. Para de ter pressa. Porque em um segundo agora Deus pode mudar a sua vida. Como Ele fez comigo ontem. Com 30 segundos de música, calmo, sereno e tranquilo. Minha alma descansou. Feche os seus olhos e adore a Ele.